Oi, gente, tudo bem? Uau, quantas mulheres! Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Bom, por que adoecemos? Alguém sabe a resposta? Ninguém se arrisca? Quê? Somatório? Exatamente, escolhas, né? O somatório de escolhas. A gente tem uma cultura de achar que o adoecimento, muitas vezes, é em prol de alguma coisa que a gente está colhendo, né? Mas vocês aqui, todos vocês cristãos, sabem que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Bora, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, não faz sentido adoecer. Nenhum sentido adoecer. Se Deus é perfeito, por que acontece endometriose, por que acontece câncer, doenças autoimunes, né? Por que o Covid? Por que tudo isso? Né, Cindy? Por que tudo isso? Na verdade, as escolhas, os caminhos que a gente toma. A gente sabe que tem muita escolha que é nem pensada, cultural, e eu vou falar sobre isso, né? Os hábitos de vida. As escolhas são os hábitos de vida que a gente tem. Muito isso vem muito de herança, né? Mas não é a herança genética que a gente acha que é fadado. Ah, meu pai tinha hipertensão, minha mãe tinha hipertensão, na minha família é o histórico de câncer, na minha família é o histórico de doenças autoimunes, e a gente acha que está fadado a passar por aquilo ali. Na verdade, isso é a genética. E essa genética, talvez vocês não saibam, ela é ativada por tudo aquilo que a gente faz. Na verdade, por tudo aquilo que a gente já, na barriga da mãe, no ventre da mãe, a gente já vai herdando, já vai recebendo. O leite materno também, e as escolhas de infância que os pais nos fazem, e tudo o decorrer de vida. Bom, idade média do pessoal aqui, assim, de 40, 50 anos. Quem aqui tem alguma doença? Quem aqui toma medicamento? Olha só, quantas pessoas... Quem aqui toma medicamento crônico? Mais de 2 anos. Muita gente, né? É outra pergunta. Vocês se sentem saudáveis? Se sente saudável? Agora sim, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, saúde não é apenas a ausência de doença, né? A saúde, para a OMS, é o que eu acredito, é o bem-estar físico, mental e emocional. Como ela falou ali, as escolhas, né? A somatória das coisas nos trazem saúde física, mental e espiritual. Por isso que estamos aqui hoje. Tudo isso vai fazer a gente trilhar um caminho saudável, um caminho que a gente que vale a pena ser vivido. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida plena, uma vida onde a gente tem energia para fazer tudo aquilo que a gente veio para fazer aqui, durante todo esse tempo que Deus nos dá. E são os hábitos de vida que nos fazem tudo isso. As escolhas alimentares, principalmente, mas a alimentação a gente pensa só na comida, né? Aqui, quando vocês estão aqui hoje, né, todos os dias que vocês vêm na igreja, vocês se alimentam da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que a gente absorve, no físico, no mental, no espiritual, isso é importante. Como ela falou, a gente absorve tudo isso e ou nos fortalece diante de uma pandemia, diante de doenças infecto-contagiosas ou diante de doenças crônicas. A hipertensão, desses que levantaram a mão aqui, quantas pessoas são hipertensas? Tomam remédio para pressão. E se eu falasse para vocês que hipertensão não é uma doença? Alguém aqui sabia que hipertensão não é uma doença? É algo compensatório do organismo? Ou seja, faz sentido tomar um remédio para pressão, cronicamente, sem olhar o porquê adoecemos? Talvez, né, o médico que vocês passaram, ou a cultura médica que a gente tem vigente, nunca falou isso para vocês. Simplesmente impõe, tem que tomar o remédio antihipertensivo para a vida toda. E a gente se conforma com aquilo, e a gente esquece de perguntar por que eu fiquei hipertenso. Para falar de mim, com 22 anos, eu estava na faculdade, eu comecei a ter pico hipertensivo. Ali, eu percebi que alguma coisa estava errada. Mas o cardiologista, na época, na verdade, 3 cardiologistas que eu passei, me falaram que era hereditário. Que a família toda, Pedro Pulquério, né, meu sobrenome, a família toda paterna,
tem essa questão hereditária. Realmente, muitas pessoas apresentam hipertensão e diabetes. Eu trago esse lastro genético. Mas com 22 anos, eu tinha um pouco menos de peso. Eu era muito mais saudável do ponto de vista de atividade física, mesmo na faculdade de medicina, do ponto de vista de sono, de alimentação. Mas eu me vi hipertenso. E durante um ano eu tomei 3 medicamentos para pressão. Fui em hospital porque tive pico hipertensivo. E eu estava cursando a faculdade de medicina. E para todos os meus professores, todos falavam: Pedro, é para sempre, acabou. Seu pai hipertenso, seus avós, e você vai tomar o remédio para sempre. Eu não aceitei aquilo. Eu fui atrás da causa. Nessa época, comecei a estudar paralelo o que hoje eu trabalho, que é a medicina integrativa, que é esse olhar do todo. Olhar para vocês, meus pacientes, né, para os meus familiares, os quais eu trato, para a minha família, entender por que aquela pessoa está passando por isso. Entender por que a pessoa desenvolveu hipertensão com 22 anos, por que uma pessoa desenvolve câncer antes dos 20, 30, ou até mesmo na terceira idade. E aí eu comecei a entender que eu precisava olhar para o funcionamento do corpo, mas eu também precisava olhar, na verdade, para o ser humano que estava ali. Tudo que trouxe ele a desenvolver, seja qual for a doença. Depois desse um ano tomando hipertensivo, e 3, como eu falei, eu comecei a olhar para dentro e falar: falta alguma coisa dentro do meu corpo, não faz sentido. Eu não tinha sobrepeso, eu não era sedentário, eu me alimentava bem, pelo menos eu achava que me alimentava bem naquela época. Hoje eu sei os erros que eu cometi, mas me alimentava bem, ao meu ver. E fui atrás de olhar o todo. Conheci alguns médicos que iam na contramão dessa medicina tradicional, que não tem nada de errado, mas é um olhar que falta, que não entrega tudo aquilo que precisa. Por isso que tanta gente aqui levantou a mão quando eu perguntei se toma remédio de uso crônico. E aí, depois desse um ano tomando medicamento, minha pressão já estava mais baixa do que o normal, o tido 12/8. Eu tinha pressão 11/7, até menos. O que eu fiz? Eu me expus mais ao sol, eu mudei um pouco a minha atividade física, a qual eu fazia, mas principalmente mudei a alimentação, mas também olhei para o estresse. Estudante de medicina, né? Naquela época, fiz faculdade no Rio de Janeiro, estresse de prova, de aprovação, de como vai ser depois, longe da família, e minha pressão regulou. Fiz uso de suplementos, é claro, né? Olhei para o que estava faltando e me cuidei. Quando eu me formei, depois disso, eu falei: é isso que eu quero fazer para os meus pacientes. É dessa forma que eu quero olhar. Bom, como todo recém-formado, trabalhei em pronto atendimento, trabalhei em centro de família, o PSF. E aí eu vi o quanto que o paciente sofre, a pessoa sofre por desinformação. E essa desinformação vem da gente, do médico e de todos os que compõem essa área da saúde. Pacientes tomando Rivotril, 30 anos, com estado depressivo, idosos que só queriam conversar. Vinha no meu consultório de PSF, no qual eu nem tinha tempo para conversar, por conta de todo um sistema errado, mas eles saíam melhores do que entravam, porque eu escutava, porque eu falava com eles, porque ali eu já orientava. Trabalhei num PSF 200 quilômetros de Cuiabá, sou de Cuiabá, Mato Grosso. E as pessoas de uma zona rural, que podiam se alimentar bem, mas que não tinham esclarecimento do que é se alimentar bem. A gente acha que alimentar bem é comer aquilo que todo mundo come de manhã cedo, na hora do almoço, à tarde, etc. e tal. E aí eu comecei um trabalho já do que eu faço hoje no dia a dia na medicina integrativa. Depois vim a convite de um médico onde eu trabalho hoje, na Clínica Wada, vim atender já na linha integrativa, já tinha esse meu consultório em Cuiabá, mas a coisa foi tomando tanta proporção que eu vim para atender uma grande clínica que eu trabalho hoje. E dessas 2020 para cá, 2021 para cá, desde que eu estou em São Paulo, a gente atendeu mais de 3.000 pessoas. Dessas 3.000 pessoas, as mais diversas patologias que vocês imaginarem, nas quais a medicina fala que não tem jeito, que vai tomar o antihipertensivo, que o câncer é assim, assado, e tantas outras coisas, doenças autoimunes. E a gente tem feito um trabalho de conscientização. Hoje, meu papel como médico, eu vejo mais essa conscientização que eu estou fazendo aqui hoje. Inclusive, eu estava no consultório, atendi meus pacientes e vim para cá. Quase não chego na hora, né, Cindy? Mas é essa conscientização. O que falta é informação. A gente vive num sistema que nos leva a adoecer, onde a gente precisa trabalhar demais,
Tem muito estresse por conta do trabalho, a preocupação de gerenciar, gerir uma família. A gente não tem tempo para fazer atividade física. Quantas mulheres temos aqui hoje? 360. Levanta a mão. Quem faz atividade física diariamente? Metade, né? Talvez menos. Talvez menos. Nosso corpo é uma máquina, né? Eu acho que é a máquina mais perfeita que Deus criou. Como cuidar da máquina sem fazer tudo aquilo que é pilar de saúde? Atividade física, se expor à natureza, um banho de sol, se alimentar bem, com calma, dormir bem, gerenciar o estresse, se é que dá para gerenciar o estresse em São Paulo, né? Mas gerenciar o estresse. Deve ser estranho, né? O médico está aqui falando dessas coisas, mas é o que eu faço todo dia no consultório. A Cindy sabe, o Fernando sabe, é o que eu faço todo dia no consultório. É claro, dentro disso tudo a gente trabalha estratégias. Olhar para o corpo humano, ver o que está faltando, que nutriente está faltando, que hormônio está faltando, ver o que ele está fazendo, a pessoa está fazendo de errada, o que levou uma mulher, como eu recebi semana passada, de 16 anos com endometriose, desde os 13. Isso é cada vez mais comum, pessoal. Cada vez mais comum. De uma forma geral, o que a medicina faz é parar a menstruação dessa mulher. Sem nunca falar para ela, olha, a alimentação atrapalha. O alimento é o combustível do corpo humano. O médico não fala do alimento. O nutricionista, muitas vezes, acaba fazendo um papel sem olhar para o paciente em si. Ele faz um copia e cola. Não estou falando mal, estou falando a realidade, vocês sabem disso. Quantos já foram no nutricionista, no médico, que muitas vezes nem olhou, nem escutou, te atendeu em 15 minutos. A Cindy falou, minha consulta dura em média pelo menos 1 hora, pelo menos a primeira consulta. Eu vou lá no ventre da mãe, pergunto como é que foi a gestação, pergunto como é que foi a infância. Senão eu não consigo ajudar. É impossível ajudar o ser humano sem conhecer ele um pouquinho. Um pouquinho, né? Porque 1 hora e meia, 2, às vezes 2, eu consigo conhecer um pouquinho. Mas eu consigo ajudar tanto, reverter tantos casos de doenças crônicas, seja qual for a doença. Não é uma mágica, né? Mas é o querer. É isso que faz eu estar aqui hoje, né, Cindy? E é o que me motiva a estar aqui palestrando para todas vocês. Bom, queria fazer mais uma pergunta. Quantas de vocês aqui não dormem bem? Você eu sei. É muita gente, né? Não dormindo bem, não fazendo atividade física. É muita gente. Mas menos da metade falou que não se sentia saudável. Será mesmo? Lá dentro, será que vocês se sentem saudáveis? Se sentir saudável, como eu falei, não é ter diagnóstico. É falar, nossa, acordar de manhã cedo cheio de vigor para implementar tudo aquilo que precisa implementar na sociedade, em casa, no trabalho. Quantas de vocês aqui já foram num médico, num nutricionista, num naturopata, em alguém que aconselhou fazer a reposição de algum nutriente que falta para o corpo humano? Quem aqui toma suplemento? Uns 20% levantou a mão? E tomam com alguma indicação, ou porque viu a gente falando na live, viu o nutricionista, e falou, opa, peraí, faz sentido. Eu preciso repor alguma coisa que está faltando. Viu na live? Faz bem, vai precisar, né? O brasileiro, ele precisa pelo menos, inclusive o paulistano, né? Pelo menos de vitamina D3. A gente não toma sol, gente. É o hormônio mais potente que existe no corpo humano. É um hormônio que vai reger toda a orquestra, principalmente do sistema imunológico, de tudo isso que a gente passou nesses 2 anos. Vitamina D3 é algo que não dá para ficar sem. Mas o brasileiro ele também tem uma deficiência de nutrientes que precisa ser corrigido. Mais uns 2 depois, eu diria, da vitamina D3, é o ômega 3, porque nós não consumimos com uma rotina peixes de águas profundas, então o ômega 3 ele vem disso, né? E ele é um anti-inflamatório poderosíssimo, tá? E o magnésio. Quem aqui toma magnésio? Uau, gostei. Algum médico indicou? Levanta a mão, quem foi o médico que indicou?
Mais ou menos. O melhor que existe. É necessário, né? O Brasil é um país que não tem vulcão, não tem lava vulcânica e não oferece magnésio para o nosso solo. E pasmem, mais de 300 reações dentro do corpo de cada um de nós precisa de magnésio. Quando falta algum nutriente, aquilo que é dependente do nutriente, ele não faz, não acontece. Um batimento cardíaco de uma forma correta. Quantas pessoas têm hipertensão, têm arritmia e tomam um remédio e esse remédio só vai aumentando a dose. Coloca mais um remédio. Quando o que falta é o básico. Extremamente mais barato. Não dá R$ 1 por dia tomar magnésio. Né? E isso acarreta num hipotiroidismo, isso acarreta numa insônia, numa fadiga. E aí vocês veem por aí as pessoas falando que não precisa suplementar, que está tudo na alimentação. Quem aqui come comida orgânica? A gente não tem acesso. É muito difícil. E mesmo orgânica a gente se questiona, será que é? No país que a gente vive, será que é? A gente fica com aquele pé atrás. Mesmo assim, a comida que é comida de verdade, que deveria estar em todas as refeições, muitas vezes está só no almoço e no jantar. Na maioria das vezes, só no almoço. A pessoa no jantar pede um iFood, come uma comida industrializada, porque é gostoso, claro que é gostoso, senão não vendia. Mas que faz muito mal para o corpo humano. Lembre-se, é uma máquina. Né? É aquela coisa do livre-arbítrio. Então, você vai trilhar o caminho que você quiser. E a gente adoece por conta disso. Por trilhar o caminho, não o caminho que Deus ensinou, mas o caminho que a gente acha que tem que trilhar. Ah, não, eu vou comer uma pizza porque a semana, poxa, é sábado, né? Trabalhei tanto. Eu mereço comer uma pizza. Não é? É. Eu pedi uma pizza com o esposo hoje. Mereço, gosto de 4 queijos. E isso se torna rotineiro. Ah, mas é só na sexta. Aí só na segunda tem outra coisa. Aí só na quarta tem outra coisa. Na quinta. Ou todo dia. A gente sabe que tem muita gente que não tem escolha. Mas não estou falando disso aqui, porque escolher comida saudável é barato, pessoal, mesmo que não seja orgânica. Se você tira industrializado o seu carrinho de compra semanal, mensal, diário, a conta fica metade do preço. A gente está comendo muito mais produto alimentício do que comida. Quem aqui come comida todo dia? Comida. Estou falando em todas as refeições. Pão não é comida, tá, gente? Pão não é comida. Eu vou entrar no mérito do pão daqui a pouco com vocês. Comida. Aquilo que dá na terra, que Deus fez, criou. Quem que come? Não dá. É industrializado. A gente não come comida de verdade. A gente não passa informação para o corpo funcionar corretamente. A gente come tanto produto industrializado, a gente é submetido a isso no dia a dia, e a gente acha que está tudo bem. Comer miojo todo dia, comer a pizza todo dia, tomar refrigerante. E o básico, pasmem, no consultório a queixa mais frequente é que a pessoa não toma água. Quem aqui toma água como deveria? 2 litros para cima todo dia? Deus está vendo, hein? Oh, 2 litros todo dia. É algo tão simples. As pessoas acham que é água para matar a sede. Quem já foi no médico, o médico fala, ó, tô tomando água. Tô aqui com sede também. Vou até tomar um pouquinho d'água aqui. Parece bobo, é simples, né? Mas eu atendo muito paciente idoso que toma menos de 1 copo de água por dia, gente. E aí a máquina não funciona, apresenta defeito, a gente põe nome no defeito, doença, e acha que vai funcionar com remédio, vai resolver o defeito colocando uma pecinha chamada remédio. Pode até ajudar, mascarar o sintoma, mas não trata. Como? Hábitos, escolhas. É o que eu estou falando desde o começo. São as escolhas. Ah, mas não dá tempo. Não dá tempo de tomar água, não dá tempo de fazer uma atividade física. Ah, mas eu não consigo dormir mais cedo. Né? Tenho certeza que está todo mundo assim, meu Deus do céu, está falando comigo. É o cotidiano. Esse olhar tornou a minha vida como médico tão mais fácil. Porque a orientação
Agregado a tudo que eu faço, é claro, eu uso das armas terapêuticas médicas, a medicina é um dom de Deus, é a sabedoria, então a gente usa, óbvio, em prol de ajudar vocês. Mas o meu papel hoje é de orientador. É o meu papel que eu estou fazendo aqui hoje. Tenho certeza que muita gente vai sair daqui lembrando, pelo menos da água. Pelo menos tomar água. Não é para tomar água só quando tiver a luzinha piscando, pessoal. Sede. É hábito. É o que eu estou falando desde o começo. Se meu corpo precisa de água, porque o nenenzinho ele nasce com 80% de água. E o idoso, quando passa lá no meu consultório, faz uma bioimpedância, uma balança que vai verificar toda a questão corpórea dele, às vezes está com isso aqui de água. Aí está com hipertensão, não tem um controle glicêmico, a gente chama de diabetes, está desenvolvendo doenças crônicas, degenerativas, eu mando ele tomar água. Acho que ele, às vezes ele pensa, né? Esse médico é doido, quero remédio. Mas não vou te dar remédio, a não ser que seja extremamente necessário. Já fez tudo que tem que fazer? Fica uma hora lá, rezando a Bíblia com ele. Fez, aprendeu? Volta daqui a um mês, você vai ver o que você está sentindo, o que melhorou, sua pressão baixou, sua glicemia baixou, aquela dor passou. É isso que a gente faz. É isso que eu quero conscientizar vocês aqui nessa tarde. Hábitos de vida, escolhas. Vocês escolhem estar aqui hoje à tarde. Por que não escolher ter uma vida saudável? A vida saudável precisa desses pilares. Básico, alimentação, gente. É o que eu estou falando aqui desde o começo. É gerenciar um sono. Pelo menos se propor a ter um bom tempo de sono, aquele que você acha que é o tempo ideal. E atividade física. Não se esqueça, é máquina humana, mas é uma máquina. É a máquina mais perfeita que qualquer máquina que vocês imaginarem que existe. Que vai levar o homem lá, em Marte, não sei. E aí nós, não vou me incluir, né? Eu também me incluo, nós não cuidamos bem da máquina. Adoecemos, e quando adoecemos, muitas vezes a tendência é culpar. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Aí, às vezes, ele responde, né? Porque você quer. É que você não escuta. Livre-arbítrio. Você não está escutando o que eu estou falando? Estou botando aqui o galão d'água na sua frente. Estou te dando a oportunidade de se curar. Quando Deus criou o homem, Ele criou o poder de autocura. Se a gente, como eu falei, se a gente é imagem e semelhança do Senhor, por que a gente adoece? A outra está tomando água ali. Ó. Toma mais um pouquinho. O quê? Torresminho? É a melhor barra proteica que existe. Bom, o negócio é onde você vai fritar esse torresmo. Aliás, não precisa nem de óleo, né? Você sabe, né? Torresmo é só jogar na panela ali, ele se frita, né? Uai, não vem do porco? Então, quem que criou o porco? Não foi Deus? Você tem que comer. Não é isso que vai te matar. É o pacotinho do torresminho industrializado que tem no mercado. Torresminho é bom. É uma inversão, chega a ser uma loucura, né? Falar que o torresmo faz mal, que o bacon faz mal. E aí fala que você pode comer um monte de coisa industrializada, que isso não adoece. O problema é que a gente tem uma desinformação na cultura de ler o rótulo. Aliás, quanto menos rótulo tem no seu carrinho, melhor. Né? Se tem muito rótulo, a maioria daqui não lê 1% do que está escrito no ingrediente. Né? Se pudesse ter uma realidade igual a outros países, seria escrito cancerígeno, isso aqui vai te causar isso, vai te causar aquilo. Quem é que lê bula de remédio? 300 mulheres, uma meia dúzia levantou a mão falando que lê bula de remédio. Eu não sou contra remédio, tá, pessoal? Senão vai falar, o médico é doido. Não sou contra remédio, não. Né? Como eu falei, às vezes é necessário, faz parte do tratamento muitas vezes, e está tudo bem. Mas é olhar para dentro e por que eu estou tomando esse remédio 5 anos para dormir? Né? Por que eu estou tomando esse antihipertensivo? Ou o remédio da diabetes? Porque a medicina ela é muito boa na parte de curar imediato, num pronto atendimento, né? Dentro de uma cirurgia, dentro de um ambiente de UTI. Ela faz o que tem que ser feito, repara o dano. Aliás, a medicina se desenvolveu depois de um tempo de criada, de muito tempo de criada, estou falando de 100, 200 anos, em só reparar dano.
Por isso que todo mundo aqui levantou a mão quando eu perguntei que toma remédio. Reparar o buraco, reparar o dano. Infelizmente, a gente criou essa cultura. Eu vivi isso desde que eu sou formado. No banco de faculdade, ninguém nunca me falou de alimentação. Pasmem. 6 anos estudando medicina, nenhum professor fala, ó, alimento é curativo. Só que lá, Hipócrates, 400 anos antes de Cristo passar aqui na Terra, falou, seu alimento é o seu remédio. Seu remédio é o seu alimento. E a gente esqueceu isso em algum lugar do tempo. Por isso que hoje, apesar da ciência falar que a gente vai viver mais, a gente vive muito pior, muito mais doente. Muito pior. Uma longevidade que não é saudável. Do que adianta? Viver muito, mas não ter qualidade de vida. Não ter mobilidade, não ter poder de escolha, não conseguir praticar uma atividade física. Aliás, não conseguir ir da sala para o banheiro, né? Adianta viver assim? Tomando R$1.000 de remédio. Tenho certeza que tem alguém aqui que toma uns R$1.000 de remédio. Né? Tem uma caixinha, tem um armário lá que é só de remédio. Mais de 10. Tem os que toma todo dia, obrigatoriamente, e tem os por acaso. Ah, vai aqui, dá uma dorzinha aqui no pé da orelha, desce aqui. A gente vem de uma cultura assim. Graças a Deus, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui acompanha uma nação, né, de pessoas que estão abordando a saúde de uma forma diferente. Fala, tem que tomar água, tem que comer comida. Na maioria das vezes, gente, não estou falando para viver numa bolha. Meu Deus, o médico falou que tem que achar comida orgânica, não sei o quê. Não, mas é um equilíbrio. O equilíbrio vai trazer a longevidade saudável, que todo mundo aqui eu tenho certeza que quer. Ninguém quer ver com endometriose, ninguém quer desenvolver um câncer, passar por um tratamento oncológico. Ninguém quer. Ninguém quer ter uma doença autoimune. Ou simplesmente não dormir direito. Simplesmente não ter um pensamento ordenado. Saúde mental, né? Está entrelaçada. Como a OMS falou, saúde física, mental e espiritual. Da espiritual, estou vendo, vocês estão cuidando aqui hoje. Aliás, acredito que a maioria que é membro e cuida semanalmente, diariamente, tem encontro com Deus e tudo isso. Por que não cuida do físico? Se entrelaça, físico, mental, espiritual, por que a gente não cuida do físico? Hoje não é sobre reconstrução? Por isso que eu estou trazendo essa palavra para vocês. Não adianta reconstruir só o... E eu vou falar um negócio para vocês. Eu tinha preparado um outro negócio. Não sei o que está acontecendo aqui. É verdade. É verdade. A dinâmica era outra. Eu estava ali com o Fernando e falei, Deus, você que sabe. Verdade. Era outra abordagem. Fiz um papel, um roteiro, mas a gente deixa Deus levar. Né? Então a reconstrução que eu tenho para vocês hoje aqui é olhar para dentro. Não só da saúde física, né? Mas da saúde emocional, que muitas vezes também está atrelada ao adoecer físico. Quantas vezes vocês foram no médico, estava sentindo uma dor, ou um pensamento negativo, ou alguma coisa, e o médico falou, não, vai no psiquiatra. Quantas vezes, né? E aí você fica capaz, fala, nossa, ele não entendeu, existe algo acontecendo? Existe, mas começou no emocional, né? Lá dentro, onde só Deus enxerga. E aí, você acha que o remédio vai resolver? É claro, tem um adoecimento físico, depressão, ansiedade, está relacionado com alguma coisa aqui dentro que não está funcionando. Mas para não funcionar, para funcionar errado, primeiro alguma coisa no emocional está funcionando errado. Um trauma emocional, ou qualquer outra coisa que abala o emocional. Diminui o sistema imunológico, a máquina começa a bagunçar. É isso que acontece. E aí você acha que vai resolver com uma caixinha, um remédio, né? E num trato emocional, é só um psiquiatra de 3 em 3 meses para pegar a receita. Quantas pessoas devem ter assim? Também já passei por isso, pessoal. Já tive ansiedade, já tive depressão, também já tomei remédio. Então, aqui tem alguém que entende. Não é só estudou, não, negativo. Ser humano, né? Não é porque eu sou médico que eu não adoeço. Esse olhar que eu tenho para mim hoje. Ah, Pedro é perfeito. Negativo, perfeito só Deus. Mas eu estou tentando buscar um caminho no qual eu quero passar para vocês. Saúde. Essa saúde, como o tema do congresso,
Quando está fragmentado, exige reconstrução. Não tem outra maneira. Reconstruir hábitos. Ah, mas eu não consigo largar o pãozinho de manhã. Então, eu tão discriminado atualmente pão, né? E aí, o cristão fala assim, mas é o mesmo pão da época de Deus. Jesus comia pão. Tá bom. Vamos contextualizar aqui. O pão que Jesus comia 2000 anos atrás não é do mesmo trigo, pessoal. Isso não estou inventando, não é falácia. Ah, o médico da medicina integrativa fala. Não, isso é ciência. A gente mudou totalmente geneticamente o trigo para que tenha uma plantação imensa e consiga vender bastante. Você está falando de um trigo que foi mudado em menos de 30, 50 anos, um ser humano que estava lá desde a época de Jesus, 2000 anos. A gente não entende aquele alimento. E aí o corpo ele não processa bem aquele alimento. Não só o trigo. Alimento industrializado. A gente remonta a uma época que o ser humano comia comida. Isso está adoecendo a gente. Metade alimentação, hábitos errados, metade o gerenciamento do emocional. Não adianta culpar Deus. Ah, Deus, por quê? Não. Escolhas, hábito, né? Livre-arbítrio. Então, reconstrua-se diariamente. Preciso fazer uma atividade física? Precisa ser todo dia? Não precisa, mas precisa se mover. Eu posso fazer 2, 3 vezes na semana, eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro para ir numa academia? Vamos andar no parque. São Paulo tem um monte de parque aí. Dá umas chineladas no marido, né? Tomar água, pessoal. Ah, mas eu não vou tomar água enquanto eu não tiver uma água alcalina. Pelo amor de Deus. É melhor tomar qualquer água do que você não tomar. Tem água em casa? Abre a torneira, toma, ferve a água. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente fervia a água lá em Cuiabá. Então, não tem desculpa. A desculpa a gente põe dentro da gente. Um belo dia a gente acorda, o corpo está no estopim, a gente procura o médico e recebe um diagnóstico. E agora o que fazer? Aí o médico não fala que tem que mudar o hábito, que tudo aquilo levou. E muitas vezes tudo bem fazer uma cirurgia em prol disso, resolver o que tem que resolver, mas se não reconstruir o que te levou a adoecer, volta. Volta é muitas vezes pior. É o corpo lembrando, a comunicação, né, com Deus. Fala assim, ó, lembra ele aí, ó, que ele está fazendo errado. E às vezes a gente quer só, coloca debaixo do tapete aí. Não quero saber, não quero lidar com isso. E aí a gente não vive a vida que vale a pena ser vivida. É isso que acontece, né? A minha mensagem para vocês aqui é essa. Eu gostaria de falar mais coisas, talvez, quem sabe, outros dias, né? Eu tinha preparado uma aula mais técnica, mas a inspiração vem de Deus. E, como eu falei, né?